Bom dia. Mais uma vez estamos aqui para agradecer ao nosso Pai Eterno por mais esse dia, mais essa extensão do tempo, para que possamos aprender mais de Ti e nos afastar daquilo que nos separa de Deus. Hoje vamos ver aqui em Romanos capítulo 6, a graça não deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Permaneceremos no pecado? No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomia da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo, por estar morto para o pecado. Ele foi transportado da esfera do pecado para a esfera da vida, com Cristo. Os versículos 2 a 12. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. 1 João, capítulo 3, versículos de 4 a 10. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo a um só tempo. Como podemos confirmar aqui nos versículos de 11 a 13, de 16 a 18. Se o crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eterna, como podemos verificar nos versículos 16 e 23. Pecado. Primeiro, no Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. As mais importantes são amatia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. João, capítulo 9, versículo 41. Adiquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Os termos podem ser descritos como falta de amor, porque todos os delitos surgem por falta de amor a Deus e ao próximo. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Lucas 10, versículos 27 a 37. Adiquia é também o pecado como poder, agindo na pessoa para escravizar e enganar. Hebreus 13, capítulo 3, versículo 13. Anomia, que denota a ilegalidade, a iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus. Podemos ver aqui no versículo 19, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Apistia, que indica incredulidade ou infidelidade. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Segundo, dessas definições podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo. Apegamento do ser humano às coisas ou aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição à palavra de Deus e a Deus.
Romanos 1, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Inimizade contra Deus. Romanos 5, 10 e 8, 7. E desobediência, capítulo 11, versículo 32. Gálatas 3, versículo 22, Efésios 2, 2 e 5, 6. Terceiro, o pecado é também a corrupção moral nos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também em sentir prazer nas más ações dos outros. Romanos 1, capítulo 21, capítulo 1, versículos 21 a 32, e Gênesis 6, 5. Por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele. Gálatas 3:22. O pecado está arraigado nos desejos humanos. Tiago, capítulo 1, versículo 14, capítulo 4, versículos 1 e 2. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Quarto, o pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Como podemos ver aqui também no capítulo 5, versículo 12. Resulta em julgamento divino. Como podemos ver no capítulo 1, do versículo 18. Leva à morte física e espiritual. Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Romanos, capítulo 6, versículo 23. E o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo e por sua obra redentora pela humanidade. Gálatas 3, 13, Efésios 4, 20 a 24, 1 João 1, 9, Apocalipse 1, 5. Mortos para pecados. Podemos ver isto no versículo 11. Seis, 4. Separados com ele para o batismo. Para os cristãos, o batismo é um símbolo de seu sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas mais do que isso, quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo da graça e da vida divina sobre nós. Atos 22, 16. Podemos ver lá algumas observações sobre o batismo. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Podemos verificar isso daqui nos versículos 4 e 5 do capítulo 6 de Romanos. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidade de vida. Versículo 5 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Velho homem, corpo do pecado. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas. Primeiro, o velho homem, que se refere ao eu irregenerado do crente, a pessoa que ele era antigamente. A vida que antes ele vivia no pecado, esse velho eu fui crucificado com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. Gálatas 2, 20. Segundo, o corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos. Sua escravidão ao pecado já foi abolida na conversão.
2 Coríntios 5:17, Efésios 4:22. E doravante, o crente não deve permitir que sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. 2 Coríntios 5:17, Efésios 4:22. Justificado do pecado. Nós podemos ver sobre esse assunto também em João, capítulo 8, versículo 36. Morreu para o pecado. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. 2 Coríntios 5:21. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado. Podemos verificar isso aqui no versículo 2 e 11. Para andarem em novidade de vida, versículos 4, 5 e 10. No capítulo 6, versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado. A premissa fundamental em Romanos 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de três maneiras diferentes. Primeira, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. Versículos 5 a 10. Segundo, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado. Versículos 14 a 18. Para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne. Capítulo 8, versículo 13. E vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Versículos 5 a 14, 18 e 22. Terceiro, você morreu para o pecado quando no seu batismo em água você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Versículos de 3 a 5. No capítulo 6, versículo 12, não reine, portanto, o pecado. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelo que tem fé em Cristo. Exemplos: não atender à concupiscência do corpo, versículo 12. Não colocar membro algum de nosso corpo à disposição do pecado, versículo 13. E apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e à sua justiça, versículos de 13 a 19. Em 6,15, capítulo 6,15, pecaremos? Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumiam que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo, como podemos ver no versículo 19. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Versículo 16. A. Poderão voltar ao pecado?
cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seu escravo, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso, versículos 16, 21 e 23, ou B, poderão dominar o pecado, versículo 17, e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultado a santificação e a vida eterna, versículos 19 e 22. Segundo, à luz dos versículos de 15 a 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24, e Lucas 6, 46, 2 Coríntios 6, 4, e 2 Coríntios 7, 1, Tiago 4, 4, 1 João 2, de 15 a 17. Capítulo 6, versículo 16. Obedeceis do pecado para a morte. Paulo adverte solenemente os crentes que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, tornar-se-á um escravo do pecado. Lucas 16, 13, João 8, 3, o que resultará na morte. Versículos 23. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 9, o oposto da vida eterna. Versículo 23. No capítulo 6, versículo 17. Obedeceste a forma de doutrina. Na igreja primitiva, os crentes com dedicação observavam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados-se nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Atos 2, 42. Primeiro, esses padrões eram mais provavelmente um resumo da doutrina e da ética cristã com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor. É a sã doutrina ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 4, 3. E Titus, capítulo 1, 9. E capítulo 2, 1. Segundo, a suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulando o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta é legalismo, é estranha ao conceito paulino da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. Marcos 7, 6. Nós podemos ter mais uma base aí do que é o legalismo. Bom, pessoal, é isso daí. Então aqui está mais um estudo que quem puder verificar os capítulos, versículos fora deste de Romano, que foram citados aqui, em Marcos, Lucas, em Efésios, Mateus, tudo isso aí ajuda a fortalecer o nosso dia, o nosso estudo, a nós estarmos entendendo mais da palavra de Deus e assim sendo verdadeiramente crente, porque hoje, a partir do momento que escolhemos estar com Cristo, o pecado deve ser na nossa vida um acidente que, se estamos verdadeiramente em Cristo, imediatamente o Espírito Santo vai nos incomodar, e sendo incomodado que haja imediatamente um arrependimento. Então fica aí
Um bom dia a todos. Que Deus possa mais uma vez nos fazer sábios para estarmos na presença do Senhor continuamente. E assim também poder levar essa palavra aos nossos irmãos e irmãs, para que possamos cada dia mais despertar os escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tenho certeza que você que está aí do outro lado, que ouviu essa mensagem até o fim, é um dos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E vamos que vamos. Amanhã tem mais.